PSDB. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, vou ser breve, senhor presidente. Só para não deixar passar em albis, como dizia um velho companheiro vereador nosso, eu me preocupo e fiz essa observação na primeira participação, quando, por várias vezes, é muito comum isso no processo de discussão política, se inverter o processo das coisas. Eu não sou, nunca fui e não sou contra o SJ, não estava aqui exaltado por qualquer situação, a não ser empolgado com a discussão do tema. E depois eu fui bem claro, e se pegar a gravação, vamos verificar que, ainda que seja adequado o espaço do melão, ele necessita, falei das carteiras, falei de ar-condicionado, falei de que falta laboratório, falei que falta equipamento. Espero que cada vez que a gente vem à tribuna, eu não deturpe a palavra de ninguém, por questão de respeito. No processo de discussão política, a coisa mais grave é botar na boca aquilo que a gente não disse. E quem está aqui assistindo, quem me ouviu e assistiu ainda há pouco, eu vou repetir. Eu disse que o Colégio Melão é central, que o ponto de ônibus é bem pertinho, que as instalações são boas, as instalações físicas do prédio. Porém, a carteira não é adequada, não tem ar-condicionado, não tem laboratório equipado, falta equipamentos. Isso é fundamental. Isso eu disse. Só para que não comecem, porque é muito ruim na discussão política. Eu discuto com os vereadores, eles sabem que acabou a sessão, somos todos amigos. Aqui, o plenário é sagrado. Eu questiono o presidente, o vereador Neri, ele me questiona, mas ele sabe do apreço que eu tenho por ele, eu sei do apreço que ele tem por mim, pela nossa amizade, fora das 4 linhas aqui do plenário. Agora, se algum dia eu mudar a voz de alguém, a palavra de alguém aqui, me façam na hora. Como eu fiz agora, quando eu questionei, porque até então, vereador Moacir e vereadora Mary, há um tempo atrás, nós modificamos o regimento, e quando se modifica o regimento, acaba não entendendo todas as modificações. Discussão de projeto era 30 minutos no passado. Passou para 15 e hoje está em 10. Eu lamento. Porque discussão de projeto deve ser 30 minutos, até 30 minutos, para a pessoa discutir, rediscutir, dar a parte com tranquilidade. Eu posso dar 10 a parte, 5 a parte. E aí eu quero dizer ao senhor presidente que acho que ele podia ser um pouquinho mais maleável. No 10 minutos, pum, apaga. Dá assembleia, qualquer coisa, dá um sinalzinho, 1 minuto. Ou quando deu 10 minutos, dá um toquezinho, né, no som, para a gente concluir o raciocínio. Tudo uma questão, gente, de boa convivência, de boa relação, de bom entendimento. Mas eu quero fazer um apelo aos meus inimigos e adversários, se é que existem, que não mudem, nem acrescentem nada daquilo que eu digo, porque eu sou muito verdadeiro, ao ponto de pedir desculpa, ao ponto de dizer que eu estou errado, e quero até me pedir desculpa se me exaltei, mas o que eu disse, eu assino embaixo. E sempre digo, quando eu falo convicção, porque eu penso antes, eu raciocino antes. E eu espero ser bem interpretado, porque eu tenho mais de 20 anos nessa casa, e olha, se eu fosse enumerar aqui, vereador, se eu fosse enumerar as coisas boas que Deus me permitiu contribuir para esse município, eu não teria os resultados que já tive. Mas todo mundo sabe, a Avenida das Torres, que eu nunca botei em panfleto nenhum, que foi eu que fiz, foi eu que sugeri, mas quem sugeriu fui eu. Quando o prefeito Dário, em Florianópolis, criou os centros de atendimento, é porque eu já tinha proposto aqui em São José que se fizesse um centro de atendimento espalhados. Que, aliás, para quem não sabe, o primeiro centro de atendimento ao cidadão em Santa Catarina, quem criou foi esse vereador, como secretário da Receita, em 1996. E o vereador vindo passou isso, é verdade. Foi o primeiro centro de atendimento ao cidadão em Santa Catarina. A favela do Pedregal desapareceu do mapa, sem ninguém morar embaixo da lona, nem embaixo da ponte. E a favela do Siri lá não acabou, porque eu não fui lá, porque eu resolveria o problema sem deixar ninguém embaixo da ponte. Porque política é a arte da negociação, a arte de saber ouvir, de saber negociar, de saber conversar. Sou um dos vereadores mais votados na periferia de São José e já derrubei mais de 1000 barracos. Perdi a conta. E todo mundo sabe disso. Levei a polícia para derrubar barraco. Pergunta se alguém está morando embaixo da lona ou embaixo de ponte, da minha época. E sempre fui um dos vereadores mais votados nessas regiões.
Quando fui secretário da Saúde, os postos funcionavam até às 10 da noite, todo dia de semana. Nos finais de semana, no dia 1º do ano, tinha posto de saúde funcionando em São José. Quem é que fez? Foi um certo secretário que passou por lá. Acabei com as filas nos postos de saúde. O colégio de aplicação, vou dizer aqui para vocês, eu tenho 4 minutos ainda e meio, é uma das histórias mais bonitas que aconteceu na minha vida. E eu vou trazer aqui o meu panfleto de vereador, naquelas propostas que se faz. Eu acho que já disse isso aqui. Certo dia, escrevi, por 2 vezes na minha campanha, que no Brasil nós temos escola para deficiente visual, deficiente auditivo, deficiente físico. Nós temos escolas, instituições. Me perguntem se nós temos no Brasil uma escola para os bem-dotados, intelectualmente falando. Me perguntem. Não existe no Brasil. Mas existe nos Estados Unidos, no Japão, na França, na Alemanha. E nós já vimos, já disse dia desses aqui, estudante formado em Química com 16 anos, advogado com 14 anos, médico com 15 anos nos Estados Unidos. Sabe por quê? Porque quando um aluno só diga 10, 10, 10, não é porque ele é inteligente. O currículo é que é fraco para ele. E o colégio de aplicação surgiu da minha proposta. E quero aqui dizer, o então prefeito, candidato Fernando Elias, quando prefeito, e que houve a discussão da USJ e do colégio de aplicação, ele dizia, olha, me admiro o presidente da Câmara, foi ele que sugeriu o colégio de aplicação. Não, gente. Eu sugeri um colégio especial, em que tivesse os alunos mais bem dotados da rede, fossem guindados àquele colégio, para que também os professores de melhor aproveitamento da rede fossem para um colégio de referência. Lembre-se do Instituto Estadual de Educação, que foi um colégio de referência em Santa Catarina. E quando perdeu aquela estrutura, quando houve interferência política no Instituto Estadual de Educação, e todo mundo sabe disso, quando começaram a botar o dedo político dentro do Instituto Estadual de Educação, acabaram com o colégio de referência pública em Santa Catarina. Era modelo. E o meu sonho é um dia nós termos em São José, e o sonho era o colégio de aplicação. E o meu sonho era o colégio de aplicação, era um colégio de referência, com regulamento para não ter apadrinhamento político. Imaginam que o colégio de aplicação, com a interferência política que temos hoje no ensino em Santa Catarina, no Brasil e em São José, se ali não existiam os filhos dos mais queridinhos, se os vereadores não haviam pedido, não, bota fulano lá no colégio de aplicação, ia haver interferência política, gente. E um colégio de referência, o que matricula o aluno é a nota, é o aproveitamento dele. E isso é muito difícil num país que nós temos interferência política em todos os lugares. Então, só estou fazendo isso, não quero aqui criar nenhuma, mas às vezes me provocam. Então, por favor, não deixem, não coloquem na minha boca o que eu não disse e não deturpam aquilo que eu falo, porque eu não faço isso com ninguém. Nesse aspecto, eu assino embaixo, eu sou um cara honesto com relação a isso. Eu jamais vou deturpar a palavra de alguém, porque é muito injusto, e principalmente quando não se pode se defender. Portanto, vou defender, aliás, vou defender não, se dependesse de mim, a USJ estaria em muito melhor situação há muito tempo. Porque uma coisa eu consegui na USJ, vereador Moacir, vereador Batiste, a farra dos vestibulares que vinha acontecendo. Se esse vereador aqui não interferisse, fiz isso com muita honra, segurar, manter a qualidade e não fazer daquilo ali uma explosão. Já queriam, a cada semestre, 800 alunos, 1000 alunos, estava virando uma farra. E se usou, sim, politicamente a USJ, e quero dizer uma aqui, senhor presidente, agora vou concluir, para todo mundo pensar na Câmara. Nos vestibulares da USJ, tem gente burlando o vestibular e entrando na segunda e na terceira fase. E quem quiser, acione o meu Twitter, que tem um seguidor meu que disse ali, que estudava numa universidade e que na segunda fase veio para o USJ. Está no meu Twitter, é só acionar e puxar que vocês vão verificar isso que aconteceu. Está ali gravado. Não quis levantar essa questão, porque acho que os momentos têm que vir na devida hora. Mas precisa se verificar como se acenderam aos vestibulares. Eu queria ver, senhor presidente. Queria ver como é que foram admitidos os estudantes nos últimos 5 anos na USJ. Isso eu queria ver, porque transparência só para o Ed Vieira vale, mas para os outros não está valendo. Só para concluir, muito obrigado, senhor presidente. Só para esclarecer aos munícipes que nos assistem, a Câmara de Vereadores